pessoal, o meu grupo é composto por mim, Bianca, pelo Giovanni, o Sidney, a Júlia, a Evelyn, David e o Wellington. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exame andrológico de caprinos e ovinos. Então, os principais objetivos de se realizar um exame andrológico seriam para detecção e posterior eliminação de animais inférteis ou inaptos, para seleção e classificação de animais com maior potencial reprodutivo, de forma precoce principalmente, sendo essas características transmitidas para os seus descendentes, conferindo os melhores ganhos genéticos e os índices zootécnicos do rebanho, e também para a comercialização de reprodutores. Então, as principais indicações para se realizar um exame andrológico seriam para comercialização de animais com potencial reprodutivo certificado, para se fazer a aquisição de animais, para se realizar diagnósticos, para seleção de animais para centros de inseminação, como para coleta e congelamento de sêmen, e também para diagnóstico de precocidade sexual. Então, para se fazer a avaliação clínica para exame andrológico, se inicia primeiramente com um exame clínico normal, se fazendo a anamnese e o histórico clínico do animal, para que assim possa saber o regime da atividade sexual, se é monta natural ou se é doador de sêmen, qual é a frequência, o número de coberturas a ser realizadas, o índice de retorno ao cio na propriedade, o manejo e alimentação também da propriedade, a sanidade e a reprodutividade do rebanho. Também se realiza a observação e inspeção do animal em estação e em movimento, a condição corpórea do animal é muito importante, dando ênfase em aprumos, cascos e nas articulações do animal. Morfologia. Ela pode ser realizada pela técnica de esfregaço, corado ou pela preparação úmida, que é a coloração de uma gota de sêmen formalizado sobre a lâmina, cobrindo uma lamínula e em seguida, com o auxílio de um papel filtro, retirar o excesso do líquido. A análise ela deve ser realizada com aumento de 1000 vezes. As primeiras 200 células observadas, quando possível, são classificadas quanto à forma e estrutura. As anormalidades elas podem ser primárias, ocorrem durante o processo espermatogênico, ou seja, elas podem ser também maiores ou menores, de acordo com a importância. A porcentagem de espermatozoides normais é em média de 80% a 90%. Espermograma. A coleta do sêmen ela pode ser realizada utilizando diferentes métodos, como por exemplo o do eletroejaculação e o da vagina artificial, sendo o da vagina artificial o método mais utilizado em pequenos ruminantes. As principais características avaliadas na avaliação convencional do ejaculado são o volume, que ele é expresso em ml, depende do método de colheita, da raça, do manejo e também do tempo de excitação. Ele varia de 0,2 a 2 ml. O aspecto é a avaliação macroscópica do ejaculado. Ele avalia a cor e a aparência. Ele depende da concentração e ele pode ter um aspecto cremoso, leitoso, opalescente ou ceroso. Turbilhamento. O movimento em forma de ondas observado em uma gota de sêmen in natura. Sua intensidade ela é resultante de uma interação da motilidade, do vigor e da concentração. É feito com uma gota de sêmen em uma lâmina previamente aquecida em 37 graus e ela é observada em microscópio. A motilidade total. Ela expressa a porcentagem conforme a proporção de espermatozoides que apresentam motilidade. É a capacidade fecundante. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Dando continuidade no trabalho. A importância do melhoramento genético começa pela escolha do reprodutor. E não podemos analisar só o exterior desse animal, já que ele vai ser o descendente de futuras gerações para esse rebanho. Então, ele pode passar, quando você faz uma análise não tão precisa, características inférteis e subfértil pode atrasar aparições, diminuir índices de fertilidade e pode passar para as futuras progênies. A preocupação com o exame andrológico é preocupante para quem frequenta muitas exposições e nem tanto para criadores a campo. O exame andrológico ele é composto de exame clínico e do sêmen, como as meninas já falaram anteriormente. O início desse exame começa analisando a idade do animal, e esse animal ele apresenta a puberdade em torno de 5 meses. Mas devemos utilizar os animais em torno de 11 meses.
Mas a gente também tem que saber que existem variações entre as raças, quanto ao nível de puberdade e de libido. Mas existem peculiaridades nos animais jovens, porque eles têm uma concentração baixa de sêmen e podem apresentar um alto percentual de patologias. E o score corporal é de extrema importância também, sendo que o ideal é de 3 a 3,5. Extremos prejudicam tanto a libido quanto a qualidade espermática. Quanto ao perímetro escrotal, em carneiros normais, cada grama de testículo produz em torno de 20 vezes 106 espermatozoides por dia. Em testículos maiores, a produção é maior. Carneiros adultos têm o peso de 200 a 300 gramas e o bode de 100 a 150 gramas cada testículo. Isso vai refletir no aumento da precocidade sexual da progênie. O perímetro escrotal ele tem classificação para isso. E ele é desclassificado se ele é inferior a 29 centímetros, sendo que o ideal está em torno de 32 centímetros. E bodes mais pesados, ele pode estar em torno de 34 a 36 centímetros. A bolsa escrotal ela deve ser avaliada quanto se possui abscessos, ectoparasitas, cicatrizes. Também deve ser avaliada a consistência, a simetria, se os dois testículos estão presentes. É de extrema importância também ver a mobilidade, a sensibilidade dos testículos. É fundamental na detecção de doenças como a epidimite, a orquite e o criptorquidismo, por diferentes machos. Nos carneiros, a epidimite é causada por Brucella ovis e pode ocorrer a transmissão para fêmeas ou em cópulas seguidas na mesma fêmea por diferentes machos. E a doença deixa o reprodutor infértil. Já a orquite animal apresenta dor além de aumento do volume do testículo e ela pode se tornar crônica. Vai haver a perda da sensibilidade no testículo e a diminuição na produção de esperma. A hérnia inguinal também pode ocorrer, que pode levar ao aumento escrotal, e o tratamento é unicamente através de cirurgia. Agora, na inspeção do pênis, deve ser observado alterações na glande e verificar o apêndice vermiforme. Alterações podem levar a suposições de que o animal já teve urolitíase e, provavelmente, se ele teve urolitíase, ele vai ter recidivas. Deve ser analisado também no exame clínico problemas relacionados à visão e ao casco, porque isso vai interferir na monta. Também devemos avaliar a estacionalidade de cada raça, sendo que grande parte no país ocorre em aumento ou estão no auge da estação reprodutiva nos períodos de março a junho. Já no comportamento sexual, quando os animais apresentam um conforto térmico, eles apresentam um comportamento sexual mais ativo, e é durante o ano todo, se eles estiverem, obviamente, no conforto térmico. Durante a cópula, a ejaculação é espontânea, dura somente alguns segundos e o sêmen é depositado na porção anterior da vagina e os espermatozoides ficam lá viáveis por 48 horas. Penetram no útero e se deslocam até o oviduto para fertilizar o óvulo. A puberdade nos machos ela é marcada pela exteriorização do pênis e pelo ejaculado quando analisado com espermatozoides móveis. E é nessa fase que é importante separar as fêmeas dos machos para que não haja acasalamento indesejáveis e interfira no índice zootécnico do rebanho. Então, o manejo nutricional e sanitário deve ser rigoroso, estabelecido e mantido. Continuando falando sobre manejo, o manejo na reprodução ele tem início na seleção ou na aquisição de novos reprodutores e matrizes, no acasalamento, na gestação, no parto, no cuidados com as crias, até o desmame e formação de novos animais para reprodução. Lembrar de sempre ter uma escrituração e o controle zootécnico. Por aqui eu termino o trabalho